Originalmente, na Sagrada Escritura, o sexto mandamento dizia que a gente não deve cometer adultério. Não cometerás adultério. Mas a verdade é que o sexto mandamento não se limita apenas ao adultério. O adultério seria o mais grave das infrações contra o sexto mandamento. O sexto mandamento ele condena todos os pecados contra a dignidade da sexualidade. E o sexto mandamento ele pode ser colocado de uma maneira mais precisa, a gente dizendo que é a proibição do uso do prazer venéreo fora do matrimônio legítimo. Certo? Então, o prazer venéreo difere do ponto de vista técnico do prazer que a gente poderia chamar sexual, ou difere do uso da sexualidade. A gente entende que sexualidade é muito mais amplo do que o prazer venéreo. Então, normalmente, por exemplo, as linhas aéreas preferem ter uma atendente do sexo feminino, que é mais agradável ser atendida por uma moça do que ser atendido por um homem. Em certas circunstâncias isso é verdade. Na recepção de um hotel, num atendimento telefônico, via de regra, a menos que o homem não seja muito bem treinado, é muito mais agradável você ser atendido por uma moça, principalmente se os clientes são homens, do que por um outro homem. Ao que se deve isso? Isso é por causa de sexualidade. Mas nós não vamos dizer que isto seja o pecado contra a castidade. Certo? Isso é consequência normal da sexualidade. Então, também é consequência da sexualidade que se você quiser casar, você vai dar preferência para uma moça. E você vai sentir uma alegria no dia do teu noivado, em que você está pedindo a mão dela em casamento. Coisa que você não sentiria se fosse um homem. Tá? Supondo que quem esteja pedindo se fosse um homem. Então, é óbvio que isso é um prazer que tem origem sexual. Mas, e não é o que se chama de prazer venéreo. Tá? Então, a emoção de você estar pedindo uma moça em casamento deve ser muito maior do que você estar recebendo um diploma. Qual é o motivo disto? Provavelmente é porque tem um componente sexual aí no meio, sem dúvida alguma. E você vai preferir ser atendido naturalmente num serviço onde as atendentes são bonitinhas em vez de ser umas pessoas velhas. Isso daí é de origem sexual. Então a sexualidade está além do prazer venéreo. O prazer venéreo seria a própria relação sexual ou as coisas que excitam e preparam para a relação sexual. Então, nesse sentido, por exemplo, é prazer venéreo você ver um filme erótico, ter um pensamento erótico, e mesmo que ele não leve a uma relação sexual, ele excita
ele cita e ele começa justamente a produzir aquele movimento que, se a gente der corda, vai acabar numa relação sexual. Então, qualquer prazer venéreo, livremente consentido e advertido, fora do matrimônio legítimo, é pecado grave. E isto se deve a duas coisas. De uma maneira muito genérica, o motivo não é porque o sexo é uma coisa suja, mas é justamente o contrário, é porque o sexo é uma coisa sagrada. Então, de modo geral, as coisas sagradas, elas não podem ser usadas à torto e à direito. Isso é uma explicação genérica para a gente entender um pouco a coisa numa primeira abordagem. Então, por exemplo, a missa é uma coisa extremamente sagrada. Mas você não pode celebrar uma missa sem ser ordenado padre. E, inclusive, você não pode ser ordenado padre se você não tiver uma longa preparação para que você possa adquirindo a dignidade compatível com a celebração de uma missa. E a própria missa não pode ser celebrada em qualquer lugar. Tem que ser celebrada ordinariamente num lugar sagrado. Então, a gente proíbe que as pessoas celebrem uma missa sem serem sacerdotes, do mesmo jeito que a religião proíbe que as pessoas tenham relações sexuais sem terem contraído um matrimônio. E a gente não permite, a igreja não permite que uma pessoa apenas seja ordenado padre para celebrar a missa. Ele tem que ser preparado para compreender a dignidade do que ele vai fazer. E ao fazê-lo, tem que fazê-lo com a devida dignidade, com os devidos paramentos, com as devidas cerimônias litúrgicas nos devidos lugares. Justamente porque é uma coisa sagrada e não porque é uma coisa suja. Se você não celebrar a missa dentro dessas condições, você está cometendo um sacrilégio. Assim como se você mantiver uma relação sexual fora dessas circunstâncias devidas, você pode estar cometendo um adultério ou um pecado gravíssimo contra a castidade. Então, o motivo porque existem os pecados contra a castidade não é porque a sexualidade é uma coisa sórdida e baixa, é o contrário, é porque a sexualidade é uma coisa elevada e ela é uma coisa sagrada que merece o devido respeito. E por que a sexualidade ela tem essa dignidade? E pelo que a gente viu, a explicação de Tomás de Aquino é porque ela está incluída dentro do segundo mandamento, de amar ao próximo. E qual é o motivo por que ela está incluída no segundo mandamento? Um dos motivos é porque a sexualidade, a finalidade dela é constituir uma família e gerar a vida. Então, obviamente, isto é consequência do amor. É por amor que você vai constituir uma família e é por amor que você vai gerar vida. E a sexualidade, por causa disso, leva a dignidade da vida humana junto dela. Ela carrega junto de si a dignidade da vida humana. A sexualidade já é a vida humana em potência. Então ela tem uma grande parte, ela participa da dignidade do segundo mandamento, do amor ao próximo. Fora isto, também do ponto de vista do direito natural, você vê que a esmagadora maioria dos seres humanos, se não tivessem a ajuda explícita da doutrina cristã, elas jamais entenderiam o que é amor e doação se eles não se apaixonassem por uma mulher e constituíssem uma família com ela. Para a grande maioria das pessoas, a única chance que elas têm
de entender o que é doação e o que é amor é quando eles se apaixonam por uma pessoa e resolvem constituir uma família. E eles começam a ter um outro sentido na vida, que não é eles mesmos. E que normalmente é a única chance que as pessoas têm de entender o que é amor e doação. Se não houvesse isto, se as pessoas elas nascessem por clonagem, por produção em série, na medida em que o governo estabelecesse, e aí eles pudessem viver a vida toda e nunca se tivesse ouvido falar de família e de sexualidade e de amor entre duas pessoas, a vida das pessoas seria um vazio assim absurdo, que eu não sei como é que elas chegariam no fim da vida. O número de suicídios seria altíssimo, com toda certeza. Seria um verdadeiro caos. E o que é pior, as pessoas teriam vivido a vida inteira sem nunca, jamais ter entendido o que é verdadeiro amor e doação. Então, isso daí é, do ponto de vista biológico, proporcionado pela sexualidade. Então, a sexualidade não é apenas para o prazer. A sexualidade, ela manifestamente, a finalidade última dela, está relacionada com o amor e com a doação. Não só com a esposa, mas com uma família. Então, você tem mais um motivo porque ela participa da doação, do segundo mandamento. Só que, mais ainda do que isto, é o que a gente tinha mencionado antes. É o que a gente tinha mencionado antes. Existem dois tipos de matrimônio, do ponto de vista da doutrina cristã. Existe o matrimônio de direito natural e o matrimônio que também é sacramento. Além de ser direito natural, ele também é sacramento. Então, duas pessoas batizadas que se casam na igreja, elas não estão realizando apenas o direito natural, elas estão realizando o sacramento do matrimônio. Então, onde que está a diferença? A diferença, a teologia diz, não está no fato de que elas estão se casando numa cerimônia religiosa, porque inclusive essa cerimônia religiosa só se tornou obrigatória por um decreto da Igreja emitido pelo Concílio de Trento por volta de 1580. E nesse decreto a Igreja estabeleceu que se duas pessoas são batizadas, o matrimônio só será válido se ele for contraído diante de um sacerdote e com testemunhas. Então, a partir daí, as pessoas batizadas na Igreja Católica são obrigadas, para ser válido o matrimônio, a se casarem na cerimônia religiosa. Mas antes disso, qualquer cerimônia valia, desde que fosse séria. Antes disso, desde o início do cristianismo, você podia casar no cartório, podia fazer uma festa em casa. Se você fizesse qualquer manifestação séria de que você queria unir a tua vida com uma mulher e que os dois estavam fazendo isso de comum acordo e queriam constituir uma família, isso era um matrimônio válido. E era um sacramento, caso os dois cônjuges fossem batizados. Então, o que faz o matrimônio ser sacramento é os dois nubentes serem batizados. A validade da cerimônia religiosa para a validade só se tornou obrigatória nos últimos 500 anos, por um decreto da Igreja que ela poderia inclusive revogar, e que nós imaginamos que ela jamais o fará, porque o decreto teve uma grande utilidade
E é extremamente útil que seja assim, é benéfico que seja assim. Mas que poderia voltar ao regime anterior. E então, de fato, se não me engano, é possível, em certos casos, usar o regime anterior. Se não me engano, o direito canônico diz que quando as pessoas moram num lugar onde não existe sacerdote, que um sacerdote só passa uma vez cada 2, 3 anos, as pessoas podem fazer uma cerimônia e se casarem. E vale como se fosse vale como se fosse um casamento legítimo. Se os dois são batizados, é sacramento. Se os dois não forem, se nenhum dos dois for, aí vale sempre. Se um dos dois é batizado e o outro não, ainda não é sacramento, mas é válido. Então, onde é que está a diferença, além do requisito do batismo, para o matrimônio ser sacramento? Quer dizer, a exigência da cerimônia pública com o padre e 2 testemunhas é uma exigência acrescentada, não constitui o sacramento. A exigência verdadeira é que os cônjuges sejam batizados, aí é sacramento. Se não é, ele não é sacramento. A diferença é que são coisas bastante diferentes. O matrimônio de direito natural, esse que qualquer pessoa não batizada pode contrair com qualquer pessoa não batizada, por qualquer cerimônia possível, até uma cerimônia bastante informal, e simplesmente eles fazem um acordo de união para formar uma família. O sacramento de direito natural, ele tem 3 finalidades e só. A primeira é a educação dos filhos, a formação da família e a educação dos filhos. É a maior de todas. A segunda é a felicidade do casal, o apoio mútuo entre os dois. E a terceira é a própria vida sexual. Quer dizer, as pessoas, elas se casam tendo como finalidade também quererem ter uma vida sexual. Então essas são as 3 finalidades do matrimônio de direito natural. O grande problema é que este tipo de casamento, ele é extremamente ruim para uma vida espiritual. Na prática, um casamento de direito natural é uma associação que envolve paixões, aflições, preocupações com os filhos, com a prole, com os filhos que estão doentes, com o emprego, o trabalho. E ele verdadeiramente, do ponto de vista espiritual, não compensa. E espiritualmente falando, é muito melhor ser monge do que você ter um casamento desses. Espiritualmente falando, esse casamento é uma armadilha. Ele não permite uma vida espiritual profunda. A vida espiritual profunda, ela exige uma vida de oração profunda, que exige um desprendimento e uma despreocupação com as coisas do mundo. E o casamento, esse tipo de casamento, ele traz não só preocupações, como uma passionalidade que na prática é tão envolvente que não dá condições. Você não tem tempo para estudar, para rezar, para se dedicar a Deus, para ter uma vida espiritual. E mesmo que tivesse, as aflições, as preocupações e as paixões com que você está envolvido são descomunais para esse propósito.
Então, dificilmente as pessoas se santificariam num casamento desses. E, no entanto, a maioria das pessoas, elas vão ter que casar por uma questão biológica. Quer dizer, se as pessoas não se casassem, a humanidade pereceria. E Jesus, quando veio ao mundo, ele quis trazer a vida espiritual e o reino de Deus a todos. Se alguns tivessem que cumprir a obrigação do casamento, eles estariam extremamente prejudicados sob esse ponto de vista. Então, Jesus resolveu a coisa de uma maneira extraordinária. Elevou o matrimônio a sacramento. Ao elevar o matrimônio a sacramento, todo sacramento, ele simboliza alguma coisa que ele realmente contém. Então a Eucaristia simboliza a refeição do corpo e o sangue de Cristo que ele realmente contém. O sacramento da confissão, ele simboliza um julgamento onde realmente o réu é absolvido. E o batismo significa é um ato de lavar que ele significa a purificação espiritual que ele realmente produz. E o matrimônio, como sacramento, ele simboliza o amor entre Cristo e a Igreja que ele realmente produz, que ele realmente contém. E ele contém isto justamente porque no matrimônio sacramental, quando as pessoas são batizadas, os cônjuges recebem uma graça especial para poderem se amarem como Cristo amou a Igreja. E então eles têm que, como meta do matrimônio, não é apenas a educação dos filhos, não é apenas o amparo mútuo, e não é apenas a vida sexual. É uma coisa mais ainda. A gente tem que aprender a amar o cônjuge como se fosse o próprio Cristo ou como se fosse a própria Virgem Maria. Então isso significa um amor que é algo mais divino do que humano. Isso significa, na verdade, você aprender a tratar uma pessoa quase como ela se fosse divina. Certo? Você aprender a tratar uma pessoa como se fosse algo sagrado. É mais correto isso. Você tem que aprender a amar ela como você iria amar ao Cristo. Você tem que receber a tua esposa com aquele amor, aquele carinho com que você estivesse recebendo a Eucaristia. Com aquele amor, aquele carinho, como se estivesse naquele momento recebendo uma aparição da Virgem Maria ou do próprio Cristo. Então, na verdade, ao fazer isto, não só em um momento, mas sempre, a gente acaba, através do matrimônio, a gente acaba como que treinando o tempo todo a própria comunhão com Deus. Você vai se relacionar com a tua esposa do modo como você, depois na oração, vai se relacionar diretamente com o próprio Cristo, com o qual você é convidado à comunhão. Nessas circunstâncias não existe incompatibilidade radical entre a vida do matrimônio e a vida espiritual. Ao mesmo tempo, porém, é necessário uma doação, um desprendimento de um cônjuge para com o outro, que tem que beirar o limite do sagrado. Tem que entrar no limite tem que atravessar o limite do sagrado.
Então não se entende dentro de um matrimônio sacramental não se entende dentro do matrimônio sacramental nem sequer uma briga entre cônjuges. Não se entende nem sequer, muito menos uma briga, mas nem um desconforto. O verdadeiro matrimônio sacramental, ele deveria tender a que a vida matrimonial não tivesse uma grande diferença da própria vida de oração. Num caso desses, o matrimônio não vai atrapalhar a vida espiritual, só vai ajudar. Então, isso é uma coisa simplesmente grandiosa e fora do comum. Agora, na verdade, é um pouco mais do que isso, inclusive. Porque você vê isto quando, na Epístola aos Efésios, onde se fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, você vê uma explicação que vai além disto. Ele diz que o marido está escrito no Velho Testamento que quando o homem se torna adulto, ele tem que abandonar a casa do pai e da mãe e se unirá a uma esposa, e os dois serão uma só carne. Aí o São Paulo diz assim: muito bom, o que significa uma só carne? Significa que ninguém odeia a própria carne, mas cuida dela e a alimenta, assim como Cristo faz com a igreja. Então ele diz aí que justamente porque o matrimônio contém o amor entre Cristo e a igreja, e o homem e a mulher são uma só carne, a gente tem que alimentar a própria carne, quer dizer, a própria esposa, como Cristo ali faz com a própria igreja. E como é que o Cristo faz com a própria igreja? A gente vê isso nas outras cartas de São Paulo, principalmente na Colossenses, que é uma carta que foi escrita na mesma época de Efésios. Ele faz isso através da graça. Ele faz isso iluminando e convidando as pessoas, através da graça, a se unirem consigo. Isso acontece quando a gente, principalmente, está em oração e pratica a virtude da fé, esperança e caridade que nos unem ao Cristo. Então é neste momento que Cristo nos alimenta, e Cristo alimenta a igreja com a sua graça. Quando nós estamos unidos a Ele em oração pelas virtudes teologais, Ele nos alimenta com a sua graça e nos faz crescer no organismo sobrenatural em direção a Ele. E o São Paulo está dizendo que a gente deve amar a própria esposa e alimentá-la como Cristo alimenta a própria igreja. Ou seja, ele está querendo dizer que a gente deve procurar alimentar a própria esposa e, obviamente, a própria família através do crescimento da graça. Nós não temos condições de a gente infundir a graça, nas pessoas. Isso é dado por Deus. Mas o que a gente pode fazer semelhante a isto é iluminá-las pela palavra, pelo ensinamento, pelo exemplo. E esse é justamente a finalidade de uma família. A verdadeira família surge não é quando as pessoas estão agindo em conjunto, estão tendo uma vida comum. A verdadeira natureza da família a verdadeira família surge quando uma pessoa muito sábia e muito virtuosa, ela se dispõe a ensinar, e ela consegue reunir em volta de si pessoas desejosas de aprender. Isso pode acontecer quando um homem muito santo junta os discípulos junto deles e aceita viver com eles para educá-los no caminho da perfeição.
Mas isso também deveria acontecer no caso da família cristã. A verdadeira família cristã ela é constituída por um homem que se associa nisso a uma mulher, que procuraram a virtude e a sabedoria, e agora eles querem transmiti-la a outros, e se juntaram justamente para ter os seus filhos, e que desde a primeira infância eles são dóceis aos pais, e que vão continuar dóceis se eles realmente forem santos e virtuosos. Então eles têm a oportunidade de ensinarem e fazerem crescer os seus filhos dentro da vida espiritual, assim como Cristo, quando a gente está unido com Ele, Ele faz conosco, Ele faz com a igreja. É assim que a gente ama a nossa família, e não só a esposa, como Cristo amou a igreja. Segundo essas palavras de São Paulo, segundo a gente pode entender por essas palavras. Então, você veja que nesse sentido, o matrimônio é a culminância do amor de Deus. É a culminância do amor ao próximo. Exige um amor e um carinho para a tua esposa, dessa maneira extraordinária, de tal maneira que a relação entre os dois impulsiona a vida espiritual, e exige também a disposição de você doar abundantemente essa vida espiritual para a tua família, como Cristo amou a igreja, como Cristo faz com a igreja, quando a gente se une a Ele pela fé, esperança e caridade. Obviamente isso é um ideal que no matrimônio de direito natural as pessoas não têm, nunca tiveram. Esse ideal extraordinário, ele foi trazido pelo cristianismo para fazer com que a família biológica não fosse um empecilho para a vida sobrenatural. No estado de homem decaído, a família biológica é uma atrapalhação na vida espiritual fora do comum. A sacramental não deveria ser-lo mais. Mas o indivíduo tem que estar disposto a uma coisa dessas. Ora, voltando ao 6º mandamento. O fato é que não existe matrimônio sem vida sexual. Que esse amor que eu estou descrevendo, ele nunca vai se dar entre dois homens. Tá? Hoje as coisas estão todas desviadas, então as pessoas até acham que entre dois homens pode existir, mas a verdade é que por mais que você queira bem ao teu amigo, nunca você vai ter este tipo de amor que pode ser sublimado a esse ponto com a ajuda da graça dentro do casamento. E você também não vai ter um amor desses por um amigo ou uma amiga mulher que você tenha, a não ser que você se una com ela. Então, apesar de que a sexualidade não faz parte da essência da família, ele é um componente indispensável. Quer dizer, é um componente integrante da coisa. Quer dizer, você poderia até casar e não ter relações sexuais, mas você não poderia casar se não houvesse sexualidade. Você pode, por exemplo, casar com uma pessoa, ela ser estéril, vocês renunciarem a ter a vida sexual e continuaria sendo um matrimônio possível. Mas não dá para ter isto sem a base da sexualidade. Então, esse nível de vivência do amor ao próximo,
que está implicado nesse desejo profundo de alcançar a sabedoria e a virtude para transmiti-la a outros, e de você amar alguém como algo de sagrado, como Cristo amou a igreja, ele não é ordinariamente possível sem a sexualidade. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas no mundo, ela nunca será monge e nunca será sacerdote. Sacerdotes, monges, bispos e consagrados sempre vão ser uma minoria. Poderá um dia ser uma minoria muitíssimo grande, mas necessariamente vão ser sempre uma minoria. É para ser assim. A esmagadora maioria das pessoas só conseguem se santificar, só conseguirão se santificarem dentro do matrimônio. E o matrimônio é impossível sem a sexualidade. Portanto, a sexualidade, ela está destinada, ela se destina, ainda que não diretamente, como parte integrante da própria coisa em si, mas a finalidade dela é o desenvolvimento de uma vida de amor ao próximo nesse nível. O indivíduo que, em vez de orientar a sexualidade para isso, ele orienta a sexualidade para todos os absurdos que a gente vê hoje: pornografia, masturbação, prazer descompromissado, ele na verdade está adulterando a própria sexualidade de tal maneira que quando ele casar, ele não mais vai ter isso orientado para as finalidades do sacramento. Ele vai ter bombardeado a única chance que ele realmente tem de se santificar profundamente. Ele só tinha esta, e ele destruiu pela raiz. Então você veja, isso não é difícil de entender. O fulano que vê pornografia, na verdade, o que ele faz? Ele está pegando fotografias ou filmes das mulheres mais lindas do mundo, e ele está tendo um princípio de uma relação sexual com elas durante 30 segundos. Aí depois ele joga fora aquela pornografia e pega outra. Ele vai para a página seguinte ou para o filme seguinte e pega outra das mulheres mais lindas do mundo, e que são escolhidas exatamente por isso, e aí ele tem 30 segundos de uma relação com essa pessoa que ele não conhece, não conversou com ela, não se compromissou com ela, não se doou para ela, usa ela 30 segundos e aí pega outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Então, isso, com o passar dos anos, é o indivíduo que acostumou a pegar as mulheres mais lindas do mundo, usar por 30 segundos e jogar fora. Muito bem, um dia ele vai casar. Provavelmente a mulher dele, não vai estar entre as mulheres mais lindas do mundo. É o que acontece normalmente. Ainda que esteja, se for uma das mulheres mais lindas do mundo, vai ficar só por... Ela vai continuar linda por alguns anos, depois ela fica feia. Muitas das grandes artistas mais lindas do mundo, que agora estão velhas, são verdadeiros monstros. Você não acredita que é ela. Você não acredita que esta é a fulana que, quando a gente era criança, todo mundo dizia que era a mulher mais linda do mundo. E ainda que ela se mantivesse sempre, ele acostumou
de usar as mulheres 30 segundos, sem compromisso nenhum. Então isso vai criando hábitos. Um dos grandes problemas da vida sexual é que os hábitos que a gente constrói vão se enraizando, depois são difíceis de serem desvirtuados, de serem corrigidos. Então, ainda que fosse a mulher mais linda do mundo, que ele estivesse casando, e que ela permanecesse linda até que a morte o separasse, ele, mesmo com essas daí, ele acostumou a usar 30 segundos, jogar fora e pegar outra. E na prática não vai acontecer isso. Nem ela vai continuar linda durante muitos anos, e provavelmente ele vai casar com uma que não está entre as mais lindas do mundo, e provavelmente ele já acostumou a ter tido relação pela pornografia com outras muito mais lindas do que aquela que ele escolheu. Então você veja, uma pessoa que vai casar assim, ele nunca vai conseguir entender a diferença entre um matrimônio sacramental e a prostituição. Você vê nos livros de Marx e Engels, existe um livro de Marx onde ele diz que uma prostituta é muito mais digna do que uma mulher, porque uma prostituta vende o seu corpo durante 1 hora e cobra. A esposa, ela vende o seu corpo durante a vida inteira e não cobrou nada, faz de graça. Então, a prostituição é muito mais digna para a mulher do que o matrimônio. Parece inacreditável, mas é supostamente um dos grandes filósofos e pensadores da humanidade, Marx e Engels, que escreve isso. E não são os únicos. O que significa isso? Eles não estão vendo nenhuma diferença essencial entre pornografia e matrimônio. E o fulano que afunda na pornografia vai fazer isso. Então, aquilo que era a única chance de alcançar uma vida espiritual, para a esmagadora maioria das pessoas entenderem o que é doação, o que é um amor divino, o que é sabedoria, o que é ensinar, e de entenderem com os próprios filhos de que maneira que o Cristo ama a igreja, ele simplesmente destruiu prematuramente para sempre. Para corrigir isso, vai precisar de uma conversão gigantesca. E as pessoas que estão incentivando pornografia, masturbação e filme pornográfico, todo tipo de coisas que a gente vê nos dias de hoje, elas estão contribuindo para o desastre, estão trancando a porta da vida espiritual da humanidade inteira. Então, isso é uma verdadeira tragédia. E você vê como, por essa explicação que eu estou dando, como que a sexualidade humana está relacionado com o amor ao próximo. A sexualidade humana, ela possibilita a forma mais elevada e extraordinária de amor ao próximo que existe, fora da consagração religiosa. Certo? Não existe vivência de amor maior ao próximo por uma pessoa casada do que uma vivência dessas. Mais a sexualidade desenfreada, desregulada, ela destrói isso para sempre. A única chance que o fulano tinha, que Deus tinha preparado para ele. Deus procurou educar o povo judeu no respeito ao matrimônio de uma maneira tão profunda, e depois, para o próprio benefício da humanidade, ele levou esse matrimônio ao nível de sacramento, dessa maneira que eu estou explicando. E aí vem esses idiotas e bombardeia e puxa o tapete por baixo.
Então, é um dano gravíssimo, tá certo? Então, os pecados contra a castidade, eles, por sua natureza, eles são graves. Tá? Daí, a gente precisaria dar alguns exemplos concretos que, colocados esses princípios, a gente não precisa usar muitos, porque é mais ou menos claro. Quer dizer, todo uso advertido e deliberado do prazer venéreo fora do matrimônio legítimo é matéria grave, é pecado grave. Então, nesse sentido, é pecado grave você assistir filme pornográfico, assistir comercial pornográfico, ou assistir inclusive um pedaço, ainda que pequeno, de um filme pornográfico, desde que seja divertido e consentido. Tá? Se a gente assiste inadvertidamente, quando percebe se distrai, já deixa de ser pecado grave. Se, porém, você consente, adverte e consente deliberadamente, mesmo que por poucos momentos, ou um momento, mas de plena deliberação, isso já é grave. Isso já exigiria confissão. Então, masturbação é pecado grave. Tocar-se a si mesmo para sentir excitação sexual é pecado grave. Tocar outras pessoas, mesmo que seja namorada, com carícias avançadas, para que a gente sinta a excitação do prazer sexual, isso é pecado grave. E até mesmo um beijo na boca, se não for uma mera demonstração de afeto, o que é praticamente impossível entre dois jovens. Quer dizer, normalmente as relações sexuais começam com um beijo na boca. Então, aquilo já é um começo, as pessoas se beijam na boca para se excitarem. Não é apenas uma manifestação de carinho. Se fosse como pode ser um beijo comum, não haveria problema nenhum. Não é o problema de ser um beijo na boca. Não é o problema do lugar. O problema é que as pessoas fazem de propósito para se excitarem sexualmente. Isto, inevitavelmente, isso já é matéria grave. Mas isso, inevitavelmente, se você vai pegando costume, isso inevitavelmente vai acabar a dar uma relação sexual, ou vai acabar excitando um desejo de você ter relação sexual com outra pessoa. Então, é feito para isso. Tá certo? Então, isso daí é justamente o que não é lícito antes do matrimônio legítimo. Quer dizer, a lógica é evidente. Tá certo? Se existe pessoa que, ao ouvir isto, acha que eu estou exagerando, mas está exatamente dentro do contexto. Só pelo fato de que isso choca as pessoas, a gente não pode ocultar a verdade das coisas. O contexto é muito claro. Então, também os pensamentos eróticos, eles são pecados contra a castidade, desde que advertidos e consentidos. Eles costumam vir com frequência nas pessoas, e quando as pessoas as advertem, elas têm que procurar se distrair. Se ao contrário elas consentem e continuam pensando, isso é pecado grave. Isso é matéria de confissão. E por outro lado, você veja, você reprimir-se dessas coisas sem ser por virtude, pode ser que isso faça mal à pessoa. Mas quando é por virtude, quando é por amor à vida espiritual, quando é por amor à castidade, isto não causa mal nenhum. Muito ao contrário, isso costuma abrir a mente.
porque isto ordena as paixões, e a ordenação das paixões depois dá uma perspectiva intelectual fora do comum. Então isto nunca fez mal, muito pelo contrário. É experiência comum que as pessoas que praticam a castidade por virtude, não por obrigação, por coação externa, tá? Pode ser que num quartel onde você é obrigado, por causa da lei marcial, a você não ter atividade sexual durante muito tempo, pode ser que tenha reações adversas. Aí eu não posso te dizer nada. Mas quando é por virtude, com certeza que acontece ao contrário. O rendimento escolar sobe, o aproveitamento aumenta. E outra coisa, as pessoas quando se casam, depois de terem vivido castas, e elas se casam para se doarem, a vida sexual é muito mais prazerosa, e muito mais serena, e muito mais gratificante, do que das pessoas que não fizeram assim. Isso aí existe uma pesquisa que eu não... e muitas pesquisas, mas uma em particular que eu não lembro de cor, mas que eu tenho ela gravada, onde uma universidade norte-americana analisaram a vida sexual de pessoas que não tinham religião e pessoas que eram católicas, ortodoxas ou protestantes. E eles descobriram que a vida sexual das pessoas religiosas era muito menos tumultuada do que a das pessoas não religiosas, muito mais gratificante, e elas tinham muito menos medo de perder o cônjuge, muito menos problemas de ciúmes, de fobias. Era uma vida tranquila. Enquanto que as outras, elas tinham medo de perder o cônjuge, sentimento de posse, posse doentia pelo outro, ciúmes, e não era uma coisa que tinha aquela serenidade, aquele prazer ordenado das pessoas religiosas. E essas pessoas religiosas, seja católicas, ortodoxas, ou romanas, ou evangélicas, o fato de elas terem praticado a castidade antes, ou pelo menos não serem tão promíscuas quanto as outras, eu não sei qual é a amostra que eles tiveram, isto não afetou em nada o desempenho sexual, muito pelo contrário. E isso está muito de acordo com São Tomás de Aquino, que tem um lugar na Suma Teológica onde São Tomás de Aquino pergunta se havia prazer sexual no paraíso terrestre, antes da queda humana. E aí ele comenta um fato que é muito coerente com essa pesquisa, onde São Tomás de Aquino começa a questão dizendo que houve algumas pessoas que disseram que, como no paraíso terrestre o ser humano ainda não havia decaído, havia atividade sexual, é óbvio, porque devia haver procriação, mas sem prazer nenhum. E o São Tomás de Aquino diz, não concordo. Com certeza devia haver, porque faz parte da natureza humana, e devia ser muito mais sublime e gratificante do que o que nós temos hoje, porque eram pessoas mais puras. E isto é exatamente de acordo com essa pesquisa. Tá, eu não lembro agora qual é, mas eu tenho ela gravada aqui no computador. Isso é uma coisa que vale a pena de ler e passar para outras pessoas. Então, essa prática de a gente procurar castidade, inclusive acusar-se em confissão com o propósito de não voltar a cair e com a intenção de receber uma graça para poder permanecer mais firme,
na castidade, isso não é algo repressivo de maneira nenhuma. Isso, inclusive, isso promove a natureza humana. Quer você vá ter uma vida consagrada, quer você vá ter uma vida matrimonial. Certo? Então, quando a gente for se confessar, quando a gente vai pela primeira vez, depois de muitos anos afastado da igreja, a gente provavelmente cometeu tantos pecados contra a castidade que a gente nem lembra, nem dá para numerar. E a igreja pede que a gente se confesse pela espécie e pelo número. Então, a gente não basta dizer que pecou contra a castidade, a gente tem que dizer se pecou contra a castidade cometendo adultério, tendo relação sexual com uma pessoa solteira. Você tem que dizer se você é casado ou é solteiro, porque se você for casado, você já está cometendo adultério, mesmo que esteja se relacionando com uma pessoa solteira. Se um casado trai a mulher com outra casada, são 2 adultérios. E tem que dizer se foi masturbação, se foi vendo pornografia, e tem que dizer o número de vezes que a gente fez, se foi por pensamento, se foi por desejo, e assim por diante. Como normalmente não dá para dizer o número de vezes, talvez dê para dizer o número de vezes de quantas vezes a gente adulterou. Eu sei que tem algumas pessoas que inclusive perderam a conta, mas eu imagino que na maioria dos casos, se a gente cometeu adultério, a gente sabe quantas vezes. Mas os pensamentos e os filmes eróticos, isso daí não dá para contar, ou nos dias de hoje. Então o que a gente, em vez de contar os números, o que a gente tem que se acusar é dizer que durante a vida toda, de tal ano a tal ano, desde criança até hoje, e hoje eu tenho 40, 50, 60 anos, seja lá o que for, eu sempre cultivei o hábito de ter pensamentos eróticos. E isto era em média 30 vezes por dia, todos os dias, ou 2 ou 3 vezes todo dia, e foi sempre assim. Então já se entende mais ou menos o número. E isto é o suficiente para a confissão. Agora, dentro do casamento, dentro do matrimônio, o que ocorre? A atividade sexual, ela é lícita dentro do matrimônio, mas obviamente é apenas aquela que diz respeito à vida matrimonial. Então, dentro do matrimônio, obviamente não é lícito você ver pornografia, você ter pensamentos eróticos com as artistas de cinema, certo? Só é lícito, o que é lícito dentro do matrimônio é o ato sexual normal. Então, o que é o ato sexual normal? O que eu estou falando, o que eu estou chamando de ato sexual normal, pode-se dizer exatamente que é o seguinte: é o ato sexual que a natureza instituiu como sendo o ato sexual capaz de produzir a prole. Veja, não é o ato sexual que produzirá a prole, é o ato sexual que, segundo a natureza, é aquele capaz de produzir a prole. Se não fosse assim,
Se fosse só aquele que vai produzir a prole, você não poderia casar com uma pessoa estéril e você não poderia ter relação sexual nos dias inférteis. Você sabe que há dias inférteis no ciclo menstrual da mulher. Então, você sabe que naqueles dias não vai haver prole. Mas o ato sexual normal é aquele instituído pela natureza como sendo o capaz de produzir a prole. Quer dizer, é aquele que, na sua estrutura, é o que produz prole. Mesmo que por uma circunstância, por infertilidade, por causa do dia do ciclo, ele não vai produzi-lo. Então, quais são os atos sexuais que não são assim? Os atos sexuais que não são assim é, por exemplo, o sexo oral e o sexo anal. O sexo anal, além disso, a gente biologicamente, pelo que a gente sabe, é uma verdadeira tragédia. Que além de ele não produzir a prole, o que os biólogos e os médicos falam é se você procurar se informar sobre isso, é um negócio de ficar com o cabelo em pé. Quer dizer, o tubo, o intestino, ele tem muito menos camadas de recobrimento interno do que o colo do útero. Então, se você tiver uma relação sexual anal, a probabilidade de você ter um pequeno corte no intestino através do atrito do pênis é muito alta. E aí o que acontece é que as fezes vão diretamente para o sangue, e as bactérias que podem estar contaminando o teu órgão sexual com que você está inoculando no parceiro, ou as próprias fezes do indivíduo, podem ir para o sangue. Então, uma das consequências da prática do sexo anal é justamente uma doença que dá no coração, onde as veias em volta do coração, eles entopem por causa de bactérias. Então você tem um infarte por causa de bactérias, e que é característica da prática do sexo anal. Isso tudo tem um nome técnico que eu não gravei, mas inclusive eu vi uma palestra de um médico onde ele dizia que quando começou a epidemia da AIDS, todos os doentes de AIDS terminais, eles precisavam de um tratamento cardiológico, porque o coração e as veias deles estavam cheias de bactérias. E eles achavam no começo que era por causa da baixa imunológica. Só que acontece que os doentes que tinham AIDS, que tinham baixa imunológica por causa de transfusão de sangue, eles não tinham esse problema no coração. E outros doentes que tinham baixa imunológica, também eles não tinham isso. É só os aidéticos que tinham tido relação sexual anal, que eram homossexuais. E que então isso não era consequência da AIDS, mas era consequência do sexo anal. Mesmo que o indivíduo que tivesse praticando sexo anal com o outro não tivesse infectado com AIDS. Ele podia não pegar AIDS, mas ia pegar esse. E N outras coisas. Quer dizer, isto é realmente contra a natureza, em todos os sentidos. Só que não precisava chegar nesses detalhes. O próprio exame moral já mostra isso. O próprio exame moral já mostra isso. Então, a sexualidade humana, quer dizer, a relação sexual dentro do matrimônio, que é lícita, é o ato sexual normal.
E pelo mesmo motivo, o coito interrompido, onde no momento de terminar a relação sexual a gente ejacula fora, isso também não é o ato sexual que a natureza instituiu. Esse também não pertence ao matrimônio legítimo. E igualmente também não é lícito você alterar o funcionamento do corpo humano para impedir a prole, quer dizer, transformar o ato sexual num ato que seja incapaz de produzir a prole. Então, por exemplo, fazendo laqueadura, usando preservativo e usando diafragma, ou fazendo ou esterilizando o órgão masculino. Isso também, ao você fazer isto, você não está mais utilizando da relação sexual que a natureza instituiu para você para constituir a prole. Você está alterando de propósito. Então isso vai contra o mandamento e vai contra a natureza do sexto mandamento. Fora isto, existe o contra-exemplo. E o que acontece quando você, por exemplo, casa com uma pessoa e a pessoa, de repente, você sabe que ela é estéril. Aí ela não pode ter a prole. Mas aí não é porque você alterou por isto. O ato sexual em si, ele é o ato que pode produzir a prole. Ele não está produzindo por um defeito involuntário. Então, nesse caso, a relação sexual é lícita. E também é lícita se você é obrigado a você alterar o corpo da mulher ou do homem por um problema de saúde que não seja a esterilização voluntária. Por exemplo, se você tem um câncer de ovário, um câncer de útero, e você arranca o útero, a mulher obviamente não pode mais ter filhos. Mas a relação sexual é aquela que a natureza instituiu para poder produzir a prole. Então, a esterilidade, desde que não seja provocada para isto, ela não impede o ato sexual. Uma outra coisa que a gente tem que observar nesse raciocínio é o seguinte: se uma pessoa se esterilizar, por exemplo, a coisa pode se aplicar em várias outras circunstâncias. Se uma pessoa se esterilizar, ela, os atos sexuais que ela tiver, elas serão ilícitos. Da mesma maneira como os coitos anais que ela teria, elas seriam ilícitos, porque não são legítimos. Então, uma pessoa que se esteriliza voluntariamente, todas as relações sexuais que ela vai ter dentro do matrimônio, elas são ilegítimas. E isso deixa de ser ilegítimo se a pessoa se arrepender e ela fizer o possível para reverter a esterilização. Então, se uma pessoa que se esterilizou quer voltar a ser cristã, o que ela tem que fazer, ela se arrepender verdadeiramente de ter se esterilizado e voltar a ser cristã. E se ela puder reverter a cirurgia que a esterilizou, ela deve fazer isto. E assim que for possível.
Mas a partir se não for possível de maneira nenhuma, ela pode continuar assim. A partir do momento em que ela se arrependeu verdadeiramente com o propósito de reverter, se for possível, assim que ela tiver a possibilidade, a esterilização ela se torna como que involuntária. Quer dizer, ela quis esterilizar-se, mas daqui para frente ela já está estéril contra a vontade dela. Então volta a ser legítimo. Volta a ser legítimo. Se os parceiros são dois, certo? E um se esterilizou contra a vontade do outro, aí ocorre uma coisa curiosa, que do ponto de vista do que não quis, aquela esterilidade do parceiro é involuntária. Então, ele tem direito ao ato sexual. Do ponto de vista do outro parceiro que esterilizou porque quis, aquilo lá é legítimo. É ilegítimo. Então, ela não teria direito a isto. Então, é uma situação curiosa que ela é pecado por parte de um e não é pecado por parte do outro. E então, por exemplo, se um casal cristão repentinamente a mulher quis se esterilizar e aí ele diz para o marido: eu me esterilizei, ele tem direito de ter relação sexual, mas a esposa não. Ela deveria se arrepender disso e, se puder, reverter a esterilização. Se não puder, basta que ela realmente tenha o desejo sincero disto. E outra coisa também importante que ocorre nas situações de matrimônio é sobre os pensamentos eróticos. O que a gente pensa, o que se deveria julgar sobre um marido, por exemplo, que está em viagem e tem um pensamento erótico com a própria esposa. Então, aí a questão é a seguinte: é óbvio que a relação sexual ela é precedida de muitos outros atos que nem sempre são a própria relação sexual. Um abraço, um beijo, um pensamento. Então, todos esses atos, à medida em que se ordenam a uma relação sexual, eles obviamente fazem parte disso. Então, se os atos se ordenam a uma relação sexual com a própria esposa, não importa que eles sejam distantes no tempo ou próximos, eles são lícitos. Então, é lícito pensar no que é lícito fazer, desde, nesse caso, que se ordene a tal coisa. Então, obviamente, não é lícito você pensar numa imagem erótica de uma terceira pessoa para você se excitar a fazer sexo com a tua esposa. Isso seria pecado. Não é lícito você ter uma relação sexual com a tua esposa imaginando que você está tendo relação sexual com uma modelo de cinema. Isso seria um adultério. Certo? Isso, você, na verdade, está tendo relação espiritualmente com outra pessoa e materialmente com a tua esposa. E os pensamentos que normalmente acabam se dirigindo a ter uma relação com a própria esposa, eles não podem ser considerados ilícitos, são obviamente estão dentro da lógica matrimonial. Os pensamentos eróticos com outros parceiros que não a própria esposa, eles são ilícitos sempre. Não importa que se dirijam para a relação com a própria companheira.
Ora, os pensamentos eróticos, mesmo que sejam com a própria esposa, que não se ordenam a uma relação sexual com a própria esposa, por exemplo, se o marido ele está viajando num congresso e aí ele sabe que se ele pensar se ele tiver pensamentos eróticos, mesmo que seja com a própria esposa, ele vai acabar se masturbando antes que ele volte ao convívio com a própria esposa, aí isto é gravemente pecaminoso, porque não se dirigiu à sua finalidade natural. Então, um pensamento, a prática do pensamento erótico, mesmo que fosse com o próprio cônjuge, que acabasse produzindo não a própria relação sexual com a companheira, isso daí seria alguma coisa gravemente pecaminosa e matéria, obviamente, de confissão. Existe ainda um último assunto intimamente relacionado com isto que nós precisamos tratar, que se refere aos métodos naturais e artificiais de controle e regulação de fertilidade. Os métodos naturais de controle de fertilidade são aqueles que apontam quais são os dias do ciclo menstrual da mulher que são férteis e quais que são inférteis, sem alterar o ciclo. Então, o primeiro que surgiu foi o método de Ogino Knaus, nos anos 40 do século XX. Então, Ogino Knaus ele percebeu que o dia da ovulação é 14 dias antes da próxima menstruação. Então, se você pode prever a próxima menstruação, porque a mulher tem um ciclo regular, e você voltar 14 dias, esse é o dia da ovulação. Então, naqueles dias em volta do dia da ovulação são dias férteis, os outros são inférteis. E o problema é que a maioria das mulheres não era totalmente regular, então não dava para prever exatamente qual era o dia certo. Depois surgiram outros métodos. Surgiu um método do termômetro, que no dia da ovulação a temperatura sobe. Então, se você medir a temperatura basal, você consegue saber qual é o dia da ovulação. Depois surgiu um outro melhor, que é o método de Billings. O método de Billings mostra que quando o organismo está se preparando para ovular, começa a escorrer um muco pela vagina da mulher. E isso dá para perceber tatilmente. E que então esse muco ele vai se tornando mais líquido, menos viscoso, e no dia do máximo da fluidez é o dia que ocorre a ovulação. E depois o muco continua espessando até sumir. Nesses dias em que existe muco, são os dias da fertilidade. E isto não necessita do ciclo ser regular. Regular ou irregular, quando existe muco, são dias férteis. Quando não existe muco, não são dias férteis. E no dia da máxima fluidez do muco, é o dia em que vai ocorrer a ovulação. E muitas mulheres, com a prática, elas conseguem inclusive identificar o momento da ovulação, porque existe uma pequena dor no momento em que a mulher ovula, que normalmente passa desapercebida porque ela não está atenta. Mas se ela sabe qual é o dia fértil e ela está prestando atenção, ela aprende a perceber essa dor. E ela inclusive ela identifica se o ovário que ovulou é o esquerdo ou o direito. Então fica uma coisa extremamente clara de se fazer. Se a pessoa souber aprender, ela identifica os dias férteis e os dias inférteis. E se ela quiser engravidar ou não quiser engravidar, ela pode escolher o dia. O problema é que
o fato de ser natural não torna só por isso lícito você recorrer a esse método. Por exemplo, não é lícito, se você vai casar com alguém e você tem condições de ter filhos, você, por exemplo, fazer um pacto com a pessoa, com a tua companheira, e dizer: nós vamos casar, mas nós não vamos ter filhos nunca, e nós vamos usar o método natural. Se acontecer que a gente erre, tudo bem, nós aceitamos, não vamos abortá-lo. Porém, vamos fazer tudo possível para a gente nunca ter um filho. Isto só seria lícito se houvesse um motivo grave para não tê-lo. Miséria, problema de saúde, risco da mulher morrer durante o parto. Tá certo? Se o casal ele pode ter filhos, ele tem condições de ter filhos, não é lícito a pessoa dizer: não vamos tê-lo nunca. Então, de modo geral, as pessoas que se casam, o certo do sacramento do matrimônio é que as pessoas que se casam, o verdadeiro cristão, ele está procurando a santidade, ele está procurando sabedoria, ele está procurando a virtude, e ele quer ter pessoas para comunicar isto, assim como Jesus, ele quer alimentar a sua igreja. Então, o normal de um matrimônio cristão é que eles queiram ter o maior número de filhos possíveis. E isto, se for um matrimônio sacramental, isto não causa mal nenhum à humanidade, isso não é superpopulação. Porque essas pessoas vão ser todas pessoas muito bem educadas, muito santas, muito sábias, e para cada boca que nascem 2 braços para trabalhar. Então elas não causam superpopulação. A superpopulação que é má é a superpopulação desordenada, onde você gera os filhos, você não os educa, os solta, eles se tornam marginais. E depois acabam perdendo a própria alma. Então, esta superpopulação é ruim, mas a superpopulação, o crescimento populacional de pessoas qualificadas e virtuosas, ele só edifica a sociedade. E em relação ao número absoluto de pessoas, a Terra está muito longe de ser superpovoada. Vamos examinar isso em termos concretos. A população do mundo consiste em 7 bilhões de habitantes. Se nós fizermos as contas e colocássemos um habitante em cada metro quadrado de terreno, um terreno razoavelmente pequeno, mas que se toda a população estivesse nesse metro quadrado, ela estaria longe de estar esmagada uns com os outros. Fazendo um simples cálculo, nós veríamos que para abrigar 7 bilhões de pessoas, você precisaria de 7 mil quilômetros quadrados. Cada 1.000 quilômetros quadrados abrigaria 1 bilhão de pessoas, e 7 mil quilômetros quadrados abrigaria 7 bilhões de pessoas. Ora, quanto é 7 mil quilômetros quadrados? Basta a gente pegar um atlas e examinar um pouco a situação. Na América Latina, um dos países mais pequenos que existem é o Uruguai, que fica encravado entre Brasil e Argentina. Este país, a República do Uruguai, tem 200 mil quilômetros quadrados. Ele está dividido em 20 departamentos, 19, algo assim.
Então, 200 mil quilômetros quadrados dividido em 20 departamentos, que é a menor unidade governativa do país, dá que cada departamento do Uruguai, que é 5% do Uruguai, são 10 mil quilômetros quadrados. Ora, a população do mundo, se você der 1 metro quadrado para cada pessoa do mundo, ela cabe em 7 mil. E 5% do Uruguai, que é um dos departamentos do Uruguai, são 10 mil quilômetros quadrados. É mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente para abrigar toda a população do mundo. A população inteira do mundo, se fosse dividida em terreninhos de 1 quilômetro quadrado por pessoa, 1 metro quadrado por pessoa, caberia em um departamento do Uruguai, que é 5% de um país que já é minúsculo, e ainda sobraria espaço, considerável espaço dentro do departamento. O resto do Uruguai estaria vazio e o resto do mundo deserto. Levando isso para a realidade brasileira, o menor país, o menor estado do Brasil é o estado de Sergipe, que tem 21 mil quilômetros quadrados, ou seja, 3 vezes 7 mil quilômetros quadrados. Se nós colocássemos a população inteira do mundo em 1 metro quadrado cada pessoa, isso ocuparia a terça parte de Sergipe, 2/3 estariam vazios, o resto do Brasil estaria vazio e o resto do mundo estaria deserto. Em Alagoas, isto daria a 4ª parte de Alagoas. Então, em Alagoas cabe em 1 metro quadrado 4 vezes a população da terra inteira, 4 vezes a que existe hoje. E ainda assim o resto do Brasil estaria deserto, e o resto do mundo também deserto. Se tomarmos o caso do estado de São Paulo e fizermos uma conta diferente, vamos dividir o estado de São Paulo em lotes de 200 metros quadrados. Isso significa um apartamento de luxo. 200 metros quadrados é um apartamento muito confortável, muitíssimo confortável para o padrão da classe média, e já é um apartamento de luxo para um padrão mais elevado. Um apartamento de luxo pequeno, mas muito grande para o padrão comum das pessoas. Se a gente der um lote de 200 metros quadrados para cada família de 4 pessoas, de 7 bilhões da terra inteira, o estado de São Paulo abrigaria a terra inteira em lotes de 200 metros quadrados, com 4 famílias em cada um, com 4 pessoas em cada um, e em lotes de um andar só, não estou falando de prédios. O resto do Brasil ficaria vazio e o resto do mundo deserto. Se a gente passar para o estado do Amazonas, que é sem dúvida o maior estado do Brasil, mas é um dos 27 estados da federação, a conta vai muito além disso. No estado do Amazonas nós poderíamos dividir o estado do Amazonas em lotes de 1 quilômetro quadrado. Para cada família de 4 pessoas da terra inteira. E o estado do Amazonas abrigaria toda a população da terra. Não estou falando da Amazônia brasileira, que é bem maior do que o estado do Amazonas, e nem da Amazônia toda, que é muito maior ainda. Estou falando só do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, dividido em lotes de 1 quilômetro quadrado cada um, abrigaria a terra inteira em famílias de 4 pessoas por cada lote. E os outros 26 estados da Federação Brasileira, muitos dos quais têm tamanho comparável ou próximo do Amazonas, estaria totalmente vazio e a terra inteira totalmente deserta. Vamos fazer uma última comparação para entendermos a coisa melhor.
Como que visualmente? Vamos imaginar o estado da Mongólia. A República da Mongólia é um país que tem exatamente o tamanho do estado do Amazonas. Porém, para os brasileiros, geograficamente, talvez seja o lugar mais remoto do mundo, o lugar mais inacessível do mundo, mais do que o Tibete. Muitos brasileiros estiveram no Tibete. Eu não sei se algum brasileiro já esteve na Mongólia. A Mongólia é um estado que fica encravado entre o norte da China e o sul da Sibéria. É geograficamente o lugar mais remoto do mundo para um brasileiro. Mais do que Extremo Oriente, do que a China, do que a Rússia, do que o Polo Norte, do que a Antártida. É literalmente para nós como que o fim do mundo. E um lugar relativamente pequeno. É um estado do tamanho do Amazonas, encravado entre a China e a Rússia e a Sibéria. Muito bom. Como o estado da Mongólia é o mesmo tamanho do Amazonas, então isso significa concretamente que se nós pegarmos toda a população do mundo e colocarmos na Mongólia e dermos para cada família de 4 pessoas 1 km² de terreno para eles viverem, a população inteira da Terra cabe apenas na Mongólia. A Sibéria fica vazia, a Rússia fica vazia, a China fica vazia, a Ásia inteira fica vazia, inclusive a Índia, a Oceânia, a África, a Europa, a América inteira, o Brasil, o Amazonas, o Uruguai, a Terra inteira. Então, a única conclusão que a gente pode chegar é que o conto da superpopulação absoluta do planeta Terra não passa de um mito. É uma realidade inexistente. Por que esse mito foi contado? É uma outra história que não diz respeito a essas exposições, que é sobre moral e confissão. Existem interesses para se desenvolver esse mito. Existem interesses de organizações internacionais, existem interesses geopolíticos, existem interesses de grandes fundações e de grandes organizações. Mas era muito importante a gente ter abordado isso aqui, porque a anticoncepção foi introduzida principalmente com o argumento da superpopulação mundial. Esta foi a desculpa historicamente colocada. É o controle populacional. Explicar isto aqui não é o caso. Porém, como este foi o motivo, de que se argumentou para introduzir isto, certo? A gente tinha que explicar que isso é um mito. E que o verdadeiro motivo que estava por trás não era este. O verdadeiro motivo que estava por trás era ter provocado propositalmente uma revolução sexual no mundo, desencadear uma revolução sexual. Isto foi planejado e foi apresentado debaixo das vestimentas de uma superpopulação. E o motivo por que se quis fazer esta revolução sexual, ela não é a revolução sexual em si. O motivo é que estava sendo planejado desde o final da Primeira Guerra Mundial, estava sendo planejado um programa de modificação
estrutural do tecido social da sociedade humana, das instituições básicas da sociedade humana, para poder permitir uma reestruturação geopolítica internacional conforme o interesse de vários grupos que estavam trabalhando com essa mesma estratégia. Esses vários grupos tinham metas diferentes, mas todos eles descobriram que sociologicamente o caminho era este, e a revolução sexual era uma dos componentes desta reestruturação do tecido social. Quando isto for conseguido, se chegar a conseguir isto, estes vários grupos vão acabar lutando entre si para verem qual é o tipo de sociedade que vão montar em cima daquela que foi desmontada e reconstruída. Então, o problema não é absoluto, o problema é relativo. O problema da sobrepopulação é que surjam pessoas desqualificadas. Quer dizer, que você gere as pessoas e as jogue, você não as eduque. Se você as educar, na verdade, quanto mais pessoas nascerem, mais aumenta o mercado de trabalho, mais aumenta o número de mãos para produzir, mais aumenta o mercado interno, mais aumenta a possibilidade de ter empresas diferentes. Isso não tem problema nenhum. E de modo geral, aliás, com razões mais altas, um casal cristão que realmente procura sabedoria e virtude, ele só vai casar, ele só vai ser inteligente de casar se for para casar com matrimônio sacramental, para que isso possa ajudá-lo na vida de santidade. Ele não vai casar com um matrimônio apenas de direito natural. E faz parte disto, por causa da busca da sabedoria e da virtude, o desejo de comunicar aos demais. O casal cristão, ele não pode delegar a educação dos filhos à escola, e muito menos ao governo. Ele que é o responsável. Ele que é o responsável. Ele está lá para isto. Tá? E então, não é lícito você usar os métodos naturais se você casou e não quer ter filhos. Só é lícito usar os métodos naturais se houverem razões suficientes para você ter que adiar o nascimento deles. Normalmente essas razões são do seguinte tipo: se a esposa, por exemplo, ela corre risco de morrer no parto, se ela der à luz, admite-se também como motivo justo se há um risco fundado de que os filhos possam nascer com deformidades graves. E também admite-se como motivos para isto razões econômicas. Se eles estão numa miséria, ou o lugar onde eles vivem está numa miséria tamanha que seria temerário você ter mais um filho, ou você não poderia educar os outros corretamente. E também pode-se admitir razões psicológicas, que normalmente são unilaterais. Por exemplo, se uma esposa ela ameaça de divórcio o marido se ela engravidar de novo, sendo que eles podem ter filhos normalmente,
sem problema nenhum, mas aí deu algum problema na esposa, e ele diz assim, se eu tiver mais um filho, eu abandono o lar. Então, ela não teria direito de fazer isso. Ela não teria direito de fazer isso. Se eles podem realmente ter mais uma criança, ela não teria direito de fazer isso. Porém, o marido tem o direito de aceitar a condição por amor à família. Então, o marido poderia aceitar que ela usasse o método natural, mas ela não. E vice-versa também. Se o marido disser, olha, se você engravidar mais uma vez, eu deixo você sozinha e as crianças. Então ela pode aceitar usar o método de Billings, o método natural, que seria ilícito. É ilícito para o marido fazer uma exigência dessas, mas é lícito para a esposa aceitar uma exigência dessas, por amor à família. Também outra coisa que pode acontecer, por exemplo, um casal que recém é casado e aí eles recebem, por exemplo, uma bolsa de estudos para que o marido vai estudar na Inglaterra, no Japão, em Cambridge, em Oxford, não se sabe onde, mas que isso mude completamente a perspectiva profissional e de vida deles. Só que supõe-se que eles não poderiam ir com um bebê. As condições seriam tais que ele vai ganhar a bolsa, vai ganhar isso, mas ele só poderia ir se ainda não tivesse um bebê. E aí, esse caso a gente não encontra nos livros que tratam desse assunto, mas é uma coisa que me parece evidente que seria bastante lícito. Quer dizer, motivos realmente razoáveis para adiar a natalidade, eles permitem isso. Motivos que sejam caprichos e que não têm fundamento nenhum é simplesmente porque eles não entenderam o que é o matrimônio como sacramento. Isso daí não justifica você usar os métodos naturais. Você tem que ter razões coerentes para isso. Razões proporcionais ao sentido da coisa. Uma última coisa que é interessante colocar para entender a lógica de tudo é o que acontece depois do casamento. Quer dizer, se a pessoa ela se torna viúva ou viúvo, tá? O casamento ele dura até que a morte o separe. Ao contrário da ordem sacerdotal, quem é ordenado sacerdote é sacerdote por toda a eternidade. Ele continua sacerdote no céu. E obviamente ele não vai celebrar missa no céu, mas ele, uma vez sacerdote, é sacerdote eternamente. A pessoa casada, ela só é casada até a morte do cônjuge. Tanto assim que depois ela pode casar outra vez. E quando o viúvo morrer, ele não é marido de nenhuma das duas mais. Eles vão se encontrar no céu, eles vão saber e vão ter um carinho especial entre eles, porque eles viveram juntos na terra. Mas ele não é marido nem da primeira nem da segunda. E nem da única que ele teve, caso os dois se encontrem de novo lá. Então o matrimônio termina com a morte do cônjuge. Portanto, isso significa que após a morte do cônjuge, o viúvo ou a viúva, ele tem que voltar a praticar a castidade na sua integralidade. E todo o uso do prazer venéreo fora do matrimônio legítimo, ele é matéria grave contra a castidade. Portanto, na verdade, o viúvo que permanece na terra, não é lícito ele cultivar
pensamentos eróticos, por exemplo, nem com o próprio cônjuge. Já não tem mais sentido. Tá? Aquilo já não é mais para favorecer um amor mútuo. E aquilo não se ordena uma relação sexual. Tá? O pensamento erótico dentro do matrimônio, ele se ordena uma relação sexual. Depois do matrimônio não se ordena nada. Então aquilo é uma coisa que, do ponto de vista do mandamento do amor, ele não tem mais sentido. Aquilo é uma desordem. E nessa matéria, ela é matéria de pecado grave. Essas coisas, elas chocam, ditas sem explicações, o homem comum, e as pessoas ficam horrorizadas, mas é porque justamente elas foram submetidas a uma propaganda erótica monumental. Assim como existem fundações e organizações que estão incentivando o aborto, a eutanásia, e no mundo de hoje, para tentar quebrar os pilares do direito natural, e para desmontar a estrutura social que nós temos para construir uma outra, essas pessoas também investem na banalização da sexualidade, numa educação sexual ilegítima, que não se destina à formação de uma família. Você vê nos livros de educação sexual que estão sendo publicados no final do século XX e começo do XXI, que eles descrevem todos os tipos de sexualidade que existem, todas as formas de fazer sexo, mas nenhum deles tem uma única referência a uma instituição chamada família. Quer dizer, não parece que a vida sexual se ordena à família, parece que se ordena em si mesmo. Quer dizer, é um absurdo um curso inteiro de educação sexual, e isso sistematicamente no mundo inteiro. Todas as cartilhas que estão sendo feitas no mundo inteiro, com orientação da Unesco, do CIECOS e de todos esses organismos que cuidam desse assunto, nenhum fala de família. Então é uma educação sexual propositalmente elaborada para ser desvinculada da família, porque por outro lado existe um trabalho gigantesco justamente para eliminar a instituição familiar da estrutura social. Então essas pessoas às vezes ficam chocadas com isto, porque elas não entendem a ordenação dessas coisas, a família, e não entendem a ordenação da família, a sacramentalidade, que se ordena por sua vez a uma vida espiritual mais profunda, e que seria a verdadeira base de uma estrutura social nova. Só que a gente não pode esconder a verdade das coisas só porque as pessoas vão ficar chocadas. A gente precisa explicar, muito bem explicado. É por isso que essa explicação é tão grande, que a gente poderia dizer simplesmente, olha, não pode isso, não pode aquilo, mas aí a coisa não faria sentido algum. E ademais, a finalidade não é esta, tá? A finalidade da moral não é dizer que não pode isso, não pode aquilo. A finalidade da moral é, em primeiro lugar, afastar a gente do pecado grave, como sendo as coisas que destroem o relacionamento que Deus quer ter conosco. Assim como você precisa avisar o empregado que vai entrar numa firma aquelas coisas que ele não pode fazer em hipótese alguma, porque senão ele se torna tão incompatível com o serviço que ele vai ser mandado embora nem que ele peça desculpas. E o segundo motivo é a gente entender quais são as virtudes básicas que têm que ser desenvolvidas. E
as virtudes que ordenam as paixões e aquelas virtudes relacionadas com a justiça que elas fazem com que a gente renuncie ao próprio egoísmo. E, em terceiro lugar, é o desenvolvimento da prudência. Tá? É o desenvolvimento o objetivo dessas coisas é desenvolver os critérios pelos quais, supondo que haja já as demais virtudes, possa se desenvolver a prudência dentro do indivíduo. Né? Possa se desenvolver a prudência que coordene o trabalho das várias virtudes. As virtudes não trabalham sozinhas, elas precisam de uma coordenação da inteligência prática. Essa coordenação da inteligência prática é uma virtude por si mesma, que tem que ser desenvolvida. E ajuda, uma das coisas que ajuda, que é essencial para o desenvolvimento da virtude da prudência, é o estudo, supondo que as demais virtudes estejam sendo constituídas. Então não são apenas regras e regulamentos. É primeiro afastar afastar de certas condições sine qua non, depois para poder iniciar uma vida cristã, depois o conhecimento de virtudes básicas para serem desenvolvidas, e que para isso a gente precisa de ter alguns critérios. E, em terceiro lugar, o desenvolvimento de uma virtude que pressupõe já a existência das outras, que é a virtude da prudência, e que ela vai coordenar todas elas e fazer com que o trabalho dela seja harmônico, correto, que as pessoas saibam exatamente o que estão fazendo do modo correto, no momento correto. E que elas tenham a consciência de que elas estão usando os meios corretos para os fins corretos também. E essa virtude da prudência, na medida em que ela vai aprendendo a ordenar a vida prática do indivíduo, ela tem que se expandir de uma tal maneira que ela chegue a abarcar o conteúdo inteiro da vida humana e o fim último da vida humana. Quer dizer, ela tem que ser capaz de coordenar todas essas boas ações, todas essas ações virtuosas, no contexto que o indivíduo viva, para que ele possa alcançar a vida espiritual que vai promover a união dele com o próprio Deus. Uma vida de intimidade com Deus que depende da vivência de uma espiritualidade profunda. É aquilo que Jesus falava para Marta e Maria. Então, não basta para você chegar a isto, não basta você ter as virtudes ou ter praticado as virtudes. Na verdade, você tem que ser capaz de tomar conta de toda a orquestra da tua vida e ordená-la para esse lugar. Se você não tiver uma virtude para isto, você não faz isso. A Marta vai sempre se enrolar na cozinha. Vai faltar a prudência. Quer dizer, no caso, nós estamos falando de prudência porque é a palavra tecnicamente correta. No uso comum das pessoas de hoje, falta a sabedoria. Quer dizer, existe uma sabedoria prática que a gente tem que desenvolver e que é dos homens sábios ou dos homens prudentes, que permite você enxergar uma vida e ordenar ela para o fim último, ao qual a gente tem que aderir já de partida. Tá? Então, essas explicações todas é porque o assunto é espinhoso. Você, principalmente colocado de qualquer maneira, ele gera muito mal entendidos, porque a contrapropaganda é fenomenal e é propositalmente dirigida, é para se destruir realmente o sentido dessas coisas. É uma coisa proposital, não é simplesmente por desejo de lucro
ou por ignorância das pessoas. É uma coisa deliberadamente arquitetada. Nem todo mundo que está na indústria do sexo faz isso de propósito com essa intenção. Alguns fazem para ganhar dinheiro, outros porque adoram o assunto, outros porque simplesmente concordam e odeiam o que a igreja fala. Mas tem pessoas que estão por trás, que estão de propósito organizando a coisa de caso pensado para garantir a destruição dessas coisas, a destruição da família, da dignidade humana, do sentido da sexualidade humana, porque existe um projeto de desconstrução da sociedade atual, que é a sociedade que o Cristo esteve tentando montar e que ainda não chegou à sua perfeição, e querem substituir essa por outra. Então por isso que a gente tem que ser claro nessas coisas e explicar as coisas desde os fundamentos.